Mais uma vez, a gente agradece a presença da Cissa Grilli. Ela é especialista em inteligência emocional. Prazer conhecê-la e recebê-la no nosso programa, Obrigada. Cissa. Agradeço, especialmente em nome dos nossos telespectadores, muitas pessoas se manifestando, né? Comentando que realmente tem dificuldade de lidar com luto e o quão importante está sendo essa entrevista. Que bom que a gente está conseguindo aí levar, né, um pouquinho a reflexão sobre o luto com a nossa especialista. Obrigada, viu, Cissa? Agradeço. Algumas participações continuam a chegar. A gente tem uma aqui, eu queria muito falar sobre essa participação, essa mensagem com você, Cissa. A Priscila Siqueira comentou o seguinte: obrigada, viu, Pri, pela audiência e pela participação. Tati, a gente sempre acha que está preparada para a perca, mas quando ela vem, nós não estamos preparados. Meu pai sofria de problemas cardíacos e o seu médico sempre preparou a família. Há 1 ano e 6 meses, ele partiu, mas foi de uma forma rápida, sem nenhum sinal. Entrei numa depressão. Foi tão profundo que eu passei a me cortar. E aí ela explica: sim, eu me cortei inteira. Cortei o braço, cortei meu cabelo, tomei medicações em excesso. Eu aceitei a sua partida, pois foi a vontade de Deus, mas eu nunca aceitei a sua ausência. Já há 1 mês que estou melhor, estou bem, sem choro e crises terríveis, mas eu sempre achei que seria a mais forte e fui a primeira a cair. Beijo, Priscila. A gente vê aqui o depoimento, né, o testemunho da Priscila. Às vezes, realmente, a gente tenta se preparar para uma coisa que não tem como se preparar. O que a Priscila disse aqui é muito real, né? E acontece com todas as pessoas. E muito forte. Como eu disse lá, em todas as fases, não tem ordem para ela se manifestar e não é em todas as pessoas que se manifestam. Nela, por exemplo, a raiva. Ela se cortar, ela cortar o cabelo é raiva, é não aceitação mesmo, é tipo dizer por que comigo, por que com meu pai, por que... Se é uma coisa que acontece com todo mundo e vai acontecer com a gente um dia, mas no caso dela, o que manifestou aí forte foi a raiva. E você vê, ela está um pouco melhor, porque vai melhorando, entendeu? Já faz 1 ano que ele morreu. Então, o sistema dela é inteligente, ele já vai trazendo ela um pouco, peraí, a vida continua, vão acontecendo coisas que vão trazendo ela para a realidade do hoje, do aqui e do agora. Que o fato é que ela está viva e o pai não mais. Então, ela passou da fase da raiva e agora ela está entrando na fase da aceitação. Mas enquanto ela continuar pensando que ele partiu e que isso foi ruim, e ele era doente, ela tem que entender que ele tinha isso. E por algum motivo é para ele passar isso, entendeu? É a historinha de vida do pai dela. Então, ela começa a entender que a historinha de vida dela não é a do pai dela, é a dela. Ela ainda está viva e ela tem que continuar a jornada dela. Então, parar um pouco de pensar nos sentimentos só dela e pensar que o outro, sei lá, a gente pode arriscar dizer que mais de 80% da população crê num Criador, crê em algo maior. E se chegou o momento e a gente sabe que essa pessoa vai estar bem, vai estar com o Criador, vai estar com, né, onde tudo começou, porque é mais ou menos isso que as pessoas acreditam. Então, por que essa busca desenfreada desse sofrimento? Pela saudade dela, pelo sentimento dela. Ela está pensando nela e não no pai que partiu. É que às vezes, mesmo sem querer, né, eu entendo a Pri na mensagem dela, é que às vezes o ser humano ele é egoísta no sentido real da palavra, tá, gente? Sem preconceito, sem julgamento. Mas a gente é egoísta porque a gente quer a pessoa sempre perto, né? E às vezes ela nem sabe que ela é egoísta. A gente quer conviver mais, a gente quer ficar mais perto e a gente quer a pessoa perto. É um excesso de amor. A fonte é amor. Então, como que ela pode pensar assim, mas se eu amo tanto, eu estou sendo egoísta? É um amor exagerado por o amor dela. Olha como é complexa a mente humana. Então, se ela começar a olhar assim, como eu amo meu pai, eu amo o meu amor, que eu queria que ele estivesse aqui, não sei o quê, mas eu amo ele também. E eu sei que, de alguma forma, chegou o momento, a hora dele, ele tinha que partir. A aceitação fica melhor, fica mais leve. Porque uma pessoa que se corta, que se judia, ela está sofrendo demais, entendeu? Ela está se judiando demais. Ela precisa de ajuda também, entendeu? Para entender o que está acontecendo com ela. E superar, né? E por que desse sentimento, né? O porquê tão forte assim a ponto de judiar do corpo dela. Priscila, quero mais uma vez muito agradecer, viu? Por você ter participado dessa nossa entrevista, dessa nossa reflexão, que o nosso bate-papo, de alguma forma, de alguma maneira, possa aí te ajudar.
tá bom, meu amor? Nesse processo, né, de redescoberta, né, de recomeço da sua vida. A Maria Eduarda comentou, Tati, eu tenho medo até de pensar nessa palavra luto. A Lala Félix, artesã, também se manifestou. Tati, penso que o luto é uma viagem. Aquele que partiu foi para uma viagem longa. E um dia nós vamos se encontrar. É bem isso. Tá vendo? As pessoas acreditam em algo maior e acreditam que esse algo maior está regendo. E no fundo, as pessoas, elas amam demais e querem ser amadas e aceitas. A verdade é essa. E esse sofrimento vem por isso. Porque tanto era o amor que ela queria que ele estivesse ali. Mas o fato é que não está e ela vai ter que aceitar. A Helena Cruz também diz algo parecido. Tati, eu não quero perder este programa, estou assistindo tudo, vou acompanhar a entrevista até o final. Obrigada, Helena. Eu perdi meu pai há 13 anos, tenho saudades, mas a vida na Terra é só uma passagem. Eu acredito nisso, eu entendo assim. Um dia, sei que estaremos todos juntos. É isso. Olha que legal, ela falou de saudades. Saudade é um sentimento positivo, não é um sentimento negativo. Que não é que vai te deixar se sentindo mal, que vai te deixar mal. A saudade é a lembrança dos bons momentos. Eu não falei que o cérebro ele reage a estímulo? Então, sentir saudade, você vai... Saudade do quê? De coisas boas. Então, você vai lembrar daquela pessoa, é uma maneira de manter essa pessoa viva dentro de você. Então, é um sentimento bom para se nutrir. Aqui tem uma telespectadora, pelo que eu entendi, ela quer ajudar uma amiga, ela quer ajudar uma outra pessoa. A Gilmara Carvalho comentou, Tati, como dizer a alguém que perdeu um filho tragicamente, mas sem magoar essa pessoa, pois já faz 4 meses e ela ainda está de luto por esse filho. Ela não vai mais nas reuniões da família, não fica convivendo, quando sai bebe muito e eu percebo que está sofrendo bastante. É complicado, né, Gilmara? Porque às vezes isso acontece realmente com pessoas muito próximas da gente, a gente quer ajudar e a gente não sabe como ajudar. Aqui você comentou 4 meses, tem algumas pessoas que às vezes ficam 4, 5, 6, até 1 ano vivendo luto. Então, pode ser que para essa pessoa, para você, às vezes a gente tem essa sensação, nossa, mas já faz, né, já são 4 meses. Mas às vezes para aquela mãe recente. É como se tivesse sido Exatamente. ontem. E não é a ordem natural dos fatos. A mãe enterrar o filho é muito difícil. Não é Principalmente a ordem como ela natural. comentou aqui, que foi uma situação trágica. Não é fácil. Esse luto é um luto assim que tem que ter todo o cuidado e respeito do mundo. Como ela poderia ajudar? Estando do lado, sabe assim, quer ajudar uma pessoa nesse momento, é só você ficar do lado, respeitar o sentimento dela, se fazer presente. E visitar. Sabe? E visitar, e tentar tirar o foco, mas ela vai passar por um longo processo de dor. Porque é algo assim, a humanidade não está acostumada, é trágico, são tragédias da vida, são coisas trágicas, e coisas trágicas comovem, assustam, e isso nenhuma mãe está preparada. Eu tenho 2 filhos, nenhuma mãe, nem eu, coach, entende comportamento humano, não sei, nenhuma mãe está preparada para passar por isso. A dor, assim, eu não posso, sinceramente, eu não posso nem imaginar que dor é essa. Só realmente quem está vivendo e quem está passando por isso sabe o que é. Eu sei que na minha família aconteceu um caso assim, há um tempo atrás, de um primo meu que era muito jovem, pouco mais jovem que eu, e veio a falecer. E até hoje a minha tia, de vez em quando eu a encontro, a gente conversa, mas até hoje eu respeito muito o luto dela. Ela ainda está na fase da aceitação já. Agora, vai fazer 3 anos. 3 anos. 3 anos. Agora ela passou da primeira fase, que é não acredito, não está acontecendo, não é comigo. E aí ela teve as outras fases mais complexas. Agora ela está na fase da aceitação. Então ela achou uma coisa para ela fazer. Ela foi para o esporte. Então ela está jogando vôlei e tudo mais. Então ela achou uma ocupação. Por quê? Porque uma hora ou outra o seu próprio sistema vai falar, você precisa sair disso, você precisa se reerguer, você precisa tocar a tua vida. O esporte, o artesanato acabam sendo opções interessantes para ajudar a pessoa a se reerguer nesse momento. Exatamente, algo para que ela ocupe os pensamentos dela. Então, se eu pudesse dar uma dica, primeiro, respeita esse momento. E segundo, aos poucos, vai trazendo alguma coisa que ela goste de fazer, vai ajudando ela a pensar em algo que ocupe a mente dela. Nós temos inclusive uma tela, eu quero mostrar também para vocês de casa, com as dicas para enfrentar o luto. Então, você que está passando por esse momento, ou você que quer ajudar uma pessoa, né, que você gosta, que está vivendo esse momento, olha só, e atenção para cada tópico, tá bom? Então, a gente tem ali o respeite o momento do choque, que é o que nós comentamos, tem que respeitar e tem que viver, né,
tem que sentir mesmo aquele choro, ficar sozinho, desabafar, isso é importante, é necessário. E às vezes até desabar, para depois a gente se reerguer. Cada um tem o seu tempo para encarar a realidade da perda e é importante sempre a gente respeitar o tempo do outro, que não é o mesmo tempo que o nosso, cada um tem um tempo. É preciso chorar a sua dor, colocar para fora, expressar mesmo. Não estimule alguém a sair do luto, deixa ela no momento dela sair do luto. É preciso consolar a sua dor. Por isso, um amigo, um familiar, é ouvir. Acompanhar. Ficar perto. Acompanha e conduz. Achou alguma coisa que dá para conduzir? Tipo, se ela se interessa por algum assunto, sabe? A hora que você sente que a pessoa está se reerguendo, ajuda, acompanha ela, sabe? Vai para um esporte, um artesanato, tem pessoas que gostam de cozinhar, sabe? Deixa o talento dela tirar ela dali. Coisas que dão prazer para ela fazer, isso vai ajudar muito. Temos mais algumas dicas, gente, olhem só. Procure uma maneira de expressar o que está sentindo. Você não precisa ficar triste o tempo todo. É preciso continuar vivendo. É possível encontrar um sentido para a perda. Chegará a hora de dar destino aos objetos da pessoa. Por último, é preciso perdoar. A gente falou tanto sobre o perdão no início da nossa programação aqui. A gente abriu o programa hoje com uma mensagem sobre o perdão. Mas eu queria destacar 2 pontos dessa última tela. Chegará a hora de dar destino aos objetos da pessoa. É muito difícil. É um momento difícil. Você arrumar o quarto, você se desfazer das coisas. É como se você revivesse todo aquele momento de novo, né? Na verdade, essas coisas elas viram âncora. Então, todo momento que ela pegar, a todo momento que ela vê, ela vai, o nosso cérebro responde a estímulos, ela vai ter o estímulo da presença. Então, por isso é muito difícil as pessoas se desfazerem, porque aqueles objetos, aquelas coisas significam, naquele momento não tem mais a pessoa, mas tem os objetos da pessoa. Então, naquele momento, aquilo significa a pessoa. Então, se não está conseguindo doar, não está conseguindo dar, respeita. Deixa, às vezes as mães querem manter o quarto do filho do jeito que era, respeita. E acha que aquilo está trazendo sofrimento. Não está trazendo sofrimento. Aquilo isso que eu ia perguntar, é a âncora. Porque algumas pessoas querem deixar aquele quarto montado, aqueles objetos na casa por muito tempo. A gente deve estimular a pessoa a se desfazer ou esperar? Espera, deixa o momento dela, porque aquilo para ela significa a presença. Enquanto estiver muito forte, muito latente dentro dela, tirar aquilo é uma agressão. Ela vai se sentir agredida, ela vai se sentir invadida, os sentimentos dela não estão sendo respeitados. Deixa que ela mesma vai chegar um momento em que ela vai desfazer. E que ela vai ver que ela vai guardar uma ou outra coisa, mas que aquilo não vai trazer o filho de volta, aquilo não vai trazer o ente de volta. Mas, mais uma vez, eu repito, é o respeito ao sentimento que vai fazer com que essa pessoa saia do estado que ela se encontre e automaticamente ela vai melhorando. Tem outro tópico que a gente viu ali na tela, eu queria muito abordar com você, Cissa, porque a gente sabe que às vezes algumas pessoas se culpam por isso, pelo oposto. Eu vou explicar melhor. A gente viu ali na tela um tópico, dizendo assim, você não precisa ficar triste o tempo todo. Às vezes as pessoas se culpam. Falam, eu perdi uma pessoa que eu amava, mas de repente eu superei e começo a me reerguer, aí a pessoa começa a tocar a vida, a seguir em frente, mas ao mesmo tempo ela se culpa. Mas acabou de morrer, mas eu estou tocando a vida, mas será que eu estou fazendo errada? Isso também acaba acontecendo. Muito, né, Cissa? Muito. E aí, como organizar? Porque algumas pessoas acabam sofrendo luto por muito tempo e outras não. Conseguem de uma maneira, eu até arrisco dizer, tem um amadurecimento espiritual gigantesco, né? Uma sensibilidade gigantesca, que tem pessoas que realmente conseguem entender, mais que entender, eu acho que compreender essa perda, essa morte, e rapidamente elas seguem a vida. Se refazem. Mas às vezes se culpam. Nossa, mas eu estou seguindo muito rápido, né? Eu estou seguindo a minha vida muito rápido. E aí se culpa por isso. E por que não? Se a gente é sentimento e o sentimento dela está dizendo que está tudo bem, por que ela vai trazer algo ruim? Se o sentimento dela está dizendo tudo bem, é porque ela tem o entendimento que aquela passagem foi necessária, que aquela pessoa estava sofrendo, ou que as crenças dela levam... Por exemplo, na Índia,
eles dão um significado totalmente diferente para a morte. Para eles, se você está lá e você vê passando um funeral, é sorte. Tipo, porque eles festejam, né? Um ciclo se encerrou e outro vai nascer. Então, para eles, alguém tem que partir para chegar alguém, para algo novo nascer. É assim que eles encaram, é o significado que eles dão para a morte. E tem pessoas que elas dão um significado, às vezes parecido com esse, ou qual o significado que seja, não importa, mas que para ela aquela aceitação é mais natural e não tem dor, não tem peso, não tem nada. E aí, como a maioria das pessoas está todo mundo muito triste, ou às vezes se forçando a ficar triste, ela começa a sentir culpa. Por que eu não estou? Eu gostava da pessoa, sabe? E eu não estou tão triste assim. É porque você teve entendimento da morte e que aquilo foi necessário. E não precisa sentir essa culpa, né? Não precisa sentir essa culpa. Não traga para o seu sistema, vamos dizer assim, um sentimento limitante que você não desenvolveu, não está dentro de você. Então, não é porque todo mundo sente que você tem que sentir também. Você é uma pessoa única. E se você está mais bem resolvido com aquilo, excelente, que bom. Tem uma telespectadora que participou aqui nas redes sociais, ela até comentou, a gente deu o exemplo da Índia, né? Ela questionou, Tati, adorando a entrevista, por que em outros países as pessoas não se entristecem tanto com o luto? Essa questão cultural mesmo, né? Religião, cultural, e a gente respeita muito isso, claro, em primeiro lugar. E na Índia, por exemplo, é cultural deles, é a religião deles. E eles realmente celebram, inclusive, né? Exatamente. Eles festejam. Porque é o significado que eles dão para a morte. Para eles, morte significa passagem, alguém vai, alguém vem. É esse significado. Para eles, a morte é a vida. É a vida. E para nós, o significado é o adeus. Para a nossa perda, cultura, né? É a perda, é o adeus. Não vou vir mais, não está mais aqui. É o significado que a nossa cultura dá para a morte. Entendeu? É simplesmente... Por isso que esse amadurecimento espiritual é tão importante. É muito importante. Principalmente nessas horas, né, Cícera? Exatamente. Além do amadurecimento espiritual, eu acho que muito importante é o entendimento do sentimento. Quando você entende o que você está sentindo, por que você está sentindo e como você reage àquilo. Isso é fundamental para a pessoa passar por qualquer coisa na vida, seja luto ou seja qualquer outro tipo de perda. É o entendimento. Que a gente tem uma telespectadora, beijo, viu? A Joelma Hernandes, ela desabafa. Tati, eu perdi uma irmã há 30 anos, eu não aprendi ainda a lidar com isso. É como se ela tivesse levado uma parte de mim junto com ela. Há 30 anos, você imagina? Né? O quanto ela não está segurando um sentimento e o fato é que ela perdeu. O fato é que a irmã não está mais aqui. E há 30 anos ela carrega esse sentimento. Mas ela não dá mais informações para a gente, mas ela continuou vivendo e a vida dela não parou. E é exatamente isso que eu estou falando, entendeu? Você pode segurar isso pela vida inteira, entendeu? Aceitar a morte não é uma coisa assim, tipo, passou os 40, 50 anos e eu não aceitei. Se você não aceitou, não tem o que fazer. Tipo, não dá para trazer de volta a pessoa, não tem o que fazer. O fato em si aconteceu. Que acho que é um pouquinho do que a gente estava conversando fora do ar, né, Cissa? É intrínseco do ser humano, né? Você quer sempre ser uma pessoa melhor, por exemplo, quero ser sempre um profissional melhor. Um pai e uma mãe, quer ser sempre melhor. E aí sempre se questiona, mas será que eu estou sendo certo, estou educando o suficiente? Será que eu não poderia estar fazendo melhor numa profissão? Mas será que eu não poderia estar me dedicando mais? E é interessante trazer isso para essa questão do luto, né? Exatamente. A gente estava falando no intervalo para as pessoas se inteirarem que, tipo, nós temos dois medos que está intrínseco dentro da gente. Tipo, é nosso, é do ser humano. Todo mundo. De não ser bom o suficiente. Então, a gente sempre vai estar buscando mais. Será que eu falei direito? Será que eu não falei? Será que eu estou educando meu filho bem? Será que eu não estou? Será que meu trabalho está excelente? Onde, sabe? Será que eu estou errando? Que não estou? Então, será que somos bons o suficiente? Então, essa dúvida está na minha, na sua e de 100% da humanidade. Porque a gente sempre quer ser melhor. Exatamente. Né? Então, está 100%. E o outro medo, então o medo de não ser bom o suficiente, e um outro medo é o do oculto, daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe, cria medo. E cria medo e abre essa janela porque abre um espaço para criações, a gente começa a criar coisas, porque de fato mesmo, a gente não sabe o que acontece. De fato, a religião tenta confortar. Vai ficar com Deus, vai ficar melhor. Então, todas as religiões, de uma forma ou outra, elas trazem um conforto para a gente, elas trazem um entendimento para a gente. Mas tirando a religião, de fato,
de onde viemos e para onde vamos é o grande mistério da humanidade. A gente e acho que é esse mistério que causa medo. Essa sensação dentro da gente. De impotência, de medo. E aí? O que é? Como que vai ser? Depois, o que tem? E depois, né? O que vem depois? A gente, de fato, nenhum ser humano aqui vivo sabe dessa resposta com certeza. A Luzia também está participando aqui. Luzia Amaral, beijo para você, meu amor. Tati, não existe uma receita, né, de como viver o luto. É um sentimento expressamente particular, muito dolorido, profundo de cada pessoa. Somente o tempo e muita espiritualidade, muita fé para superar o luto. Falo por experiência própria. Beijo. Beijo para você, Luzia. Eu acho que é isso mesmo, né? É o que os nossos pais e avós sempre diziam, né? Dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Né? Com o tempo as coisas vão se ajeitar. E acho que o luto tem muito disso mesmo, né? Exatamente. O tempo é o melhor remédio. Tem que viver aquilo e esperar. O tempo é o melhor remédio porque ele vai acontecer, os dias vão passar, a vida vai acontecer, os fatos, outros novos fatos virão, morreu alguém, nasce alguém também e renovam-se as esperanças. Então, é a vida e faz parte da vida e a gente tem que saber procurar tirar o melhor proveito de cada situação. Tem uma telespectadora comentando, Oceane, Tati, por que será que o meu marido sonha tanto com o meu pai? Eles eram como pai e filho. Acho que o amor deles foi além do que podemos imaginar. Acho que sentem muita falta um do outro. Ela diz aqui que ele sonha constantemente. É porque às vezes é alguma coisa que está lá dentro da gente, o nosso subconsciente. Não, eu gosto de falar disso, porque a gente vai falar de amor, né? Amor, eu acho que é a maior fonte que o ser humano pode ter de bem-estar, porque ela ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço. Porque a outra lá, que morreu 30 anos, a outra pessoa que escreveu 30 anos, e esses 30, ela ainda ama a irmã. A irmã ainda está presente e viva. Essa pessoa, ele sonha com essa pessoa, está tão vivo dentro dele. Por quê? Porque tem amor. Não é porque a pessoa morreu e não está mais aqui que deixou de amar. Entendeu? Então o amor, ele não está mais aqui, mas você continua nutrindo aquele sentimento pela pessoa. Então eu digo que nesse caso e nesse momento, o amor ultrapassa a barreira do tempo e do espaço. Entendeu? Porque não está mais aqui, está em algum lugar que a gente não sabe, mas o amor existe, o sentimento ainda existe. É o melhor sentimento que a pessoa pode nutrir por quem partiu. Amor. Que lindo isso. Para a gente finalizar, Cissa, se você pudesse aí deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Me surpreendeu muito o número de mensagens que chegaram, a gente tentou ler várias delas, mas de uma maneira geral, né, para levar um pouquinho também de amor para essas pessoas que estão vivendo esse momento ou aquelas pessoas que querem ajudar quem está passando por isso. Exatamente isso que eu acabei de falar. Nutre um sentimento de amor, sentimentos positivos. Dá para ter sentimento positivo num assunto tão delicado quanto o luto? Dá. O sentimento de amor, o sentimento de saudade. O que é saudade? Nada mais, nada menos que lembranças boas do que você viveu com a pessoa. O amor. Continua amando, continua, sabe, colocando essa pessoa nas suas orações, continua lembrando, gostando. Deixa esse sentimento nutrir esse momento da vida. Amor e saudade. Você sabe que quase todos os anos, no feriado de finados, Mulher.com, a gente tem esse hábito de começar o programa com uma mensagem, que é um texto de Santo Agostinho. Quem acompanha o Mulher.com há anos vai se lembrar, com certeza. Por vários anos, a gente fez questão de abrir as edições do Mulher.com no dia de finados com essa mensagem. Para finalizar a entrevista de hoje, a diretora também separou um trechinho dessa oração de Santo Agostinho que eu queria ler para vocês agora. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Quem tiver curiosidade, quem não conhece, pesquisa. É um texto, esse é só um trechinho, mas é um texto lindo de Santo Agostinho que fala justamente sobre essa questão da perda, da morte. Mas ele tem uma sensibilidade e um amor nas palavras para abordar isso, que é um texto que realmente nos abraça, nos ajuda nesse momento. Então, que vocês possam pesquisar, a gente vai também colocar nas nossas redes sociais. Cissa, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.
Achei muito importante a nossa entrevista. Obrigada. É um assunto delicado de se falar, mas é um assunto que precisa ser falado. Que existe, né? Que precisa ser falado. E quem viveu luta, ela precisa se expressar. Precisa saber o que está sentindo, precisa entender o que está sentindo e por que está sentindo. Obrigada, viu? Eu que Amei. Agradeço. Volte sempre com outros temas. Obrigada, volto sim. Tenho certeza que você contribuiu muito com o pessoal de Obrigada. casa.